Quando Deus se cala. Meu irmão e minha irmã, preste muita atenção nesta mensagem, porque ela pode mudar radicalmente a sua vida. No livro de Jó, capítulo 30, versículo 20 diz: Clamo a ti, porém tu não me respondes. Estou de pé, porém para mim não atentas. O silêncio é cruel, mas ele revela muita coisa. Mas eu vou te fazer algumas perguntas. Quando você não escuta a Deus, para onde você corre? Para os amigos para murmurar? Se aquieta e fica neutro ou persevera em oração? Deus conhece as pessoas quando Ele para de falar com elas. Quando Deus para de falar com alguns filhos, Ele começa a entender para onde eles correm. O primeiro efeito que o silêncio de Deus traz para a nossa vida é uma autoanálise, uma reflexão profunda. Começamos a questionar: por que isso está acontecendo? O que eu fiz de errado? Por que Deus não me responde? Não me dá uma palavra, uma profecia, um sinal? Que tipo de vida eu estou levando para o meu Pai não estar falando comigo? Em nossa vida cotidiana, quando alguém por vezes silencia conosco, não quer dizer que esta pessoa está chateada ou se vingando de nós, mas sim está fazendo de alguma forma você se autoanalisar. Não necessariamente ele está te desprezando. Às vezes ele está permitindo que você encontre a verdade em si mesmo. Você pode começar a lembrar de coisas que você possa ter feito e que está gerando este silêncio. Quando Deus cala e não te responde, quando Deus para de falar por algum tempo, quando Deus fica em silêncio, provavelmente o que Ele está provocando em você é essa autoanálise. No livro de João, capítulo 11, versículo 42 diz: Jesus levantou os olhos para o céu e disse: Pai, graças te dou, porque sempre me ouves. Deus ouve sempre, mas nem sempre responde. O silêncio, como disse, gera uma autorreflexão. Existem pessoas que não param para se autoanalisar, se Deus não ficar em silêncio por algum tempo. Quando Deus fica em silêncio, ficamos procurando o motivo pelo qual Ele parou de falar conosco. Somos autopunitivos e ficamos perguntando: Deus, o que eu fiz de errado? Achamos muitas vezes que Deus está nos castigando. No auge do meu deserto, senti na pele o silêncio de Deus. E na época não compreendia muitas coisas ainda. Ficava me autopunindo, pedindo perdão de pecados que eu já havia confessado e que Deus já havia perdoado. Era atormentador. Orava sem cessar, madrugadas adentro, e não ouvia uma voz, uma palavra, um sinal. Com isso comecei a procurar ainda mais a Deus, lendo mais a palavra, escutando pregações, lendo livros, jejum, e clamava por Ele sem parar: Senhor, misericórdia, fala comigo. Depois desse período atormentador, Deus começou a falar comigo através da sua palavra de uma forma sobrenatural, através de revelações de pessoas, de pregações, e ao meu coração de uma forma muito profunda. Hoje entendo perfeitamente por que Ele se aquietou. Ele queria saber para onde eu iria correr, o que eu iria fazer. Digo isso porque existem pessoas que, quando param de falar com os outros, começam a trair, virar as costas e se revoltam. Existem pessoas que murmuram, amaldiçoam, blasfemam, em vez de se aproximar ainda mais do Senhor, lendo a palavra, orando mais, jejuando, ou seja, buscando a Deus com todas as forças e em todo tempo. O silêncio é uma das maiores armas divinas para nos preparar para subir um degrau, ir para um próximo nível. O silêncio de Deus não é um castigo, mas sim uma preparação para a próxima fase da sua vida. Jesus estava na cruz, no pior momento da vida dele,
com cravos nas mãos e nos pés. Ele tinha sido obediente a todo o tempo. Ele fez tudo certo. No momento que ele mais precisou, ele gritou: Senhor, Senhor, por que me abandonaste? Por que o Senhor me desamparou? Eu fiz tudo certo. Eu resisti à tentação 40 dias no deserto. Eu treinei aqueles 12 homens. Tudo o que o Senhor me pediu, eu fui fiel até a cruz. Eu estou na cruz. Cadê você? Por que eu não escuto a sua voz? E Jesus morreu sem escutar a voz de Deus. Deus ficou em silêncio para o seu Filho muito amado. O silêncio é a última etapa antes do maior cumprimento da promessa na sua vida, antes do maior propósito da sua vida, antes da grande realização da tua vida. Existem coisas que Deus vai fazer silêncio contigo só para saber o que você vai fazer com o seu livre arbítrio. Deus está muito além de nós. Ele está muito fora do nosso padrão humano de pensamento. Ele faz do jeito dele, na hora dele, da forma dele, como quiser. A única coisa que podemos fazer é alinhar a nossa vida com o seu projeto, com o plano, com a vontade absoluta dele. E Jesus na cruz deu o último suspiro. A vida dele foi entregue. Jesus entrega a sua vida sem escutar a voz do Pai naquela cruz. E ele vai cumprir o seu maior propósito: morrer e ressuscitar pela humanidade, por mim, por você. E ele fez isso no silêncio de Deus. Existem pessoas que, quando Deus não responde, corre para lá e para cá, não sabe o que fazer, fala muita besteira. Essas pessoas têm uma total falta de fé e maturidade. Não confiam no Deus que servem. Quantos filhos de Deus, quando ele se silencia, estão dando as costas para ele, fugindo, falando mal, sendo que estão a um passo de viver a promessa, viver o seu propósito. O silêncio de Deus é necessário para revelar quem somos. Abraão caminhou 3 dias com Isaque de mãos dadas, indo para o Monte Moriá, com a palavra de matar o seu único filho. Nesses 3 dias, Deus não falou absolutamente nada. Imagine como Abraão ficou. Ele havia orado por aquele menino. Sua esposa, Sara, pediu tanto por esse filho. A criança era uma promessa. Isaque falava: Pai, o que está acontecendo? E isso é o pior. Abraão teve que suportar as perguntas de Isaque e o silêncio de Deus ao mesmo tempo. Muitas pessoas que vão ouvir esta mensagem estão passando pelo silêncio de Deus, mas não sabem que falta muito pouco, mas muito pouco, para a promessa se cumprir. Você que está ouvindo agora, eu te afirmo, se Deus está em silêncio, você está a um passo do cumprimento do seu propósito, daquilo que Deus colocou na sua mão para você fazer. Neste período de silêncio, Ele só quer saber para onde você vai correr. Você é daqueles que se tranca no quarto e fica ainda mais íntimo de Deus? Ou vai dar as costas para Deus, blasfemar ou desistir? Por vezes, quando passamos por tribulações pesadas, colocamos a culpa em Deus, sendo que mal estávamos servindo a Ele como deveríamos. Temos que apontar para alguém. Achamos que estamos sendo castigados. Por vezes, nunca procuramos conhecer a Deus verdadeiramente, mas mesmo assim precisamos achar um culpado. Você que está passando pelo silêncio de Deus, eu tenho uma boa notícia para você. Quem não conhece a Deus questiona a sua existência. Quem conhece a Deus questiona porque Ele está calado. Quando você ver uma pessoa questionando a existência de Deus, ela não conhece a Deus. Quando você ver uma pessoa questionando o silêncio de Deus, essa pessoa é especial, porque quando Deus voltar a falar, é para colocá-la em um outro nível. Já vai ser para colocá-la em outra fase. O que você está passando hoje não é um castigo.
mas sim uma preparação para onde Ele quer te levar nos próximos dias, nas próximas semanas. Nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais entrou no coração do ser humano o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Alguns dizem que quando Deus está em silêncio é porque Ele está trabalhando, e isso é uma verdade. Em silêncio você fica mais concentrado. Um exemplo: se você observar um ourives trabalhando numa joia, ele fica em silêncio, concentrado nos detalhes. O silêncio quer dizer que ele está trabalhando nos detalhes da sua vida. O silêncio quer dizer que ele está preparando minuciosamente a melhor joia. E provavelmente não vai ser do jeito que você queria, mas sim do jeito dele. Mas pode ter certeza, o jeito dele, a vontade dele é boa, perfeita e agradável. Outra situação que o silêncio de Deus revela é o seu nível emocional, o seu nível de realização, a forma que você lida com as próprias emoções. Se as suas emoções estiverem abaladas, mais revoltado você vai ficar quando Deus fizer silêncio. A Bíblia fala que o coração é a sede das emoções. Quando a Bíblia fala para guardarmos o nosso coração, ela está falando de emoções. E você revela o nível da sua vida emocional quando alguém fica em silêncio. Você pode interpretar de duas formas, como desprezo ou que ele está trabalhando muito nos detalhes. Então, de tudo que nós falamos até agora, o silêncio te leva à autorreflexão, revela para onde você vai correr e revela o nível das suas emoções, ou seja, como está o seu coração. Grave bem isso. Deus está te testando através do seu silêncio para te levar para o próximo nível. E Ele te fala hoje: saiba lidar com o meu silêncio, corra para mim, se autoanalise e veja como está o seu coração. Jesus morreu no silêncio de Deus por 3 dias e nada aconteceu. Ele cumpriu o maior propósito dele, morrer na cruz, e ainda teve mais 3 dias de silêncio. É no tempo de Deus e não no seu tempo. Com Jesus, Deus silenciou por mais 3 dias. Porém, quando o chamou, chamou ele da morte para a vida, chamou para esvaziar a tumba, para ir para a destra do Pai. Foi para fazê-lo sacerdote para sempre sobre as nações da terra. Foi para transformá-lo em nosso Senhor e Salvador. O teu maior propósito está depois do silêncio de Deus. Vou orar para você. Meu Pai amado, oro nesse momento por todas as pessoas que ouvirem esta mensagem, que elas entendam o seu silêncio, que elas entendam que quando o Senhor se aquieta, não é castigo, é preparação. Preparação para uma nova fase da vida. Preparação para viver o melhor de Deus nesta terra, para viver o plano bom, perfeito e agradável que o Senhor reserva para aqueles que o amam. Que hoje seja um divisor de águas na vida destes teus filhos, que estão desesperados pelo seu silêncio, pois não entendiam o porquê disso tudo. Mas hoje, Pai, após ouvir esta palavra vindo do seu trono de glória, elas reiniciarão uma nova fase, esperando em Ti, esperando a sua voz soar novamente, para que vivam as suas promessas. Assim eu oro em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Meu nome é Vinícius Leandro e esta é mais uma mensagem da série Do Deserto à Terra Prometida. Compartilhe essa mensagem para edificar mais vidas. Inscreva-se em nosso canal e acione o sininho para receber notificações de novos vídeos. Caso queira conhecer o meu testemunho, clique no link da descrição deste vídeo. Tenho certeza que vai ajudar muito na sua caminhada. Deus te abençoe.